função cosseno ou mais chamada cossenoide. Relembrando em aulas passadas sobre os valores de cosseno, sobre as fórmulas de cossenos, o primeiro método que aprendemos a calcular sobre o cosseno era num triângulo retângulo, pois tínhamos o triângulo retângulo, onde tínhamos um determinado ângulo, que vamos chamar de alfa, a hipotenusa estava sempre ao oposto ao ângulo de 90 graus, e nós tínhamos o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E para calcular o valor do cosseno, nós tínhamos o valor do cosseno de alfa, o cateto adjacente, que era o valor que estava ao cateto junto ao ângulo, que dividia a hipotenusa. Num outro vídeo, aprendemos a trabalhar, a achar o valor de cosseno, tendo um círculo trigonométrico dentro de um plano cartesiano. E tínhamos lá um ângulo qualquer, um raio desta circunferência, onde tínhamos o valor do alfa, o ângulo alfa. E para calcular o valor do cosseno, nós tínhamos o cateto adjacente, que era o eixo x, então tínhamos para calcular o cosseno de alfa, era o cateto adjacente, então eu tinha aqui a distância de x, que dividia pelo valor do raio, o valor da hipotenusa. Nós tínhamos na circunferência dada pelo plano cartesiano, o valor do cosseno de alfa era igual ao valor de x, a distância de x, que dividia por raio. Num outro momento, calculando a tabela trigonométrica que obtemos aqui, tínhamos o círculo trigonométrico dentro do eixo x e y, onde o eixo x era o eixo dos cossenos e o eixo y é o eixo dos senos. E para achar os valores desta tabela trigonométrica, tínhamos lá os ângulos, 0 graus, 30 graus, 45 graus e assim por diante, e queríamos achar o valor do cosseno através do eixo x. Então, tínhamos lá π sobre 6. Π sobre 6 equivale a 30 graus. Então, π sobre 6, 30 graus. Cosseno de 30 graus ou cosseno de π sobre 6, nós íamos pontilhando até o eixo x e achávamos lá o raiz quadrada de 3 sobre 2. Cosseno de 45 graus. Então, cosseno de 45 graus equivale a π, a cosseno de π sobre 4. Então, π sobre 4, 45 graus, e quando queríamos achar o valor de cosseno de 45 graus, despontilhávamos até o eixo x e lá obtínhamos raiz quadrada de 2 sobre 2. Cosseno de 60 graus, que é π sobre 3. Pontilhávamos até o eixo de x e tínhamos meio, e assim por diante, até fazer 360 graus. E em torno disso, montamos a tabela trigonométrica de cosseno. E agora vamos montar esta tabela trigonométrica no gráfico cosseno. Vamos, através dos valores de radianos, que vamos chamar de x, ou valor em radiano ou valor em ângulo, que vamos chamar do elemento x, e vamos dizer que o cosseno são os valores de y. Então, no eixo x, que é o eixo horizontal, que eu vou chamar aqui de x, eu vou colocar os valores em radianos, π sobre 6, π sobre 4, π sobre 2, até 2π, onde temos aqui os principais, π sobre 2, π, que estão em preto, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, são os radianos principais, e no eixo y, que é o eixo vertical, eu vou colocar os valores de cosseno, que estão na tabela. Então, eu tenho os valores de x, para ordenado x e y. Lembrando que os pontos aqui sempre vão de 0 até 1. Então, neste ponto aqui, eu terei 1 para x e 0 para y. Eu tenho aqui 0 para x e 1 para y. Neste ponto, eu tenho menos 1 para x e 0 para y. E aqui, eu tenho 0 para x e menos para y. E vamos montar aqui no gráfico a função cosseno, baseando na tabela trigonométrica de cosseno. Então, os valores de radiano serão os valores de x e os valores de cosseno serão os valores de y. E, portanto, eu terei os pontos. O primeiro ponto, eu tenho x em 0, os valores x, o eixo x, eu tenho 0, e para o y, que é o valor de cosseno, eu tenho o valor de 1. Então, 0 para x e 1 para y. Eu terei exatamente
este ponto. Π sobre 6. Π sobre 6 é este eixo de x. Para y, eu tenho raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, fiz este e agora estou fazendo este. Π sobre 2. 3π sobre 2, que é exatamente aqui. Π sobre 4, tenho esse terceiro ponto. Π sobre 4 com raiz quadrada de 2 sobre 2. Π sobre 3 com meio. Então, eu tenho π sobre 3, que é este ponto, a altura aqui, até 1 sobre 2, até meio. Então, eu tenho este ponto, que é π sobre 3 de x e meio de y. Π sobre 2 e 0. Então, eu tenho π sobre 2 no eixo, no valor de x e 0 no valor de y. Exatamente este ponto. 2π sobre 3, 2π sobre 3 com meio. Então, agora ele é menos meio, ele é negativo, eu vou ter o valor abaixo do x. Então, meu valor de y é meio menos meio, que é este ponto. 3π sobre 4, 3π sobre 4 está aqui. Vou ter até a altura do menos raiz quadrada de 2 sobre 2. O próximo é 5π sobre 6, 5π sobre 6, que vai até menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Π com menos 1, π no x, então x aqui é π, e o y é menos 1, que eu tenho aqui. 7π sobre 6, eu vou ter aqui 7π sobre 6 com menos raiz quadrada de 3 sobre 2, este ponto. 5π sobre 4, 5π sobre 4 com menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, vou ter mais ou menos aqui. Próximo, 4π sobre 3, 4π sobre 3 com a altura do x aqui, ele vai até menos meio. O próximo que eu tenho, 3π sobre 2, 3π sobre 2, um ângulo principal, ele está exatamente na altura de 0 de y. Então, y, o eixo x, o 0 aqui. Então, eu tenho 3π sobre 2 para x e 0 para y. O próximo, 5π sobre 3, que é esta altura, ele vai até meio de y. Então, y aqui vale meio. X vale 5π sobre 3. O próximo, 7π sobre 4, então 7π sobre 4 é mais ou menos aqui, e ele vai ter a raiz quadrada de 2 sobre 2. E tenho 11π sobre 6, que é esta altura de x, e vai até a raiz quadrada de 3 sobre 2 em y, raiz quadrada de 3 sobre 2. E 2π para x, tenho 2π de x aqui, e vai até a altura de 1 em y. Então, o meu gráfico ele estará em ordem, ele começará decrescendo e terminará em crescendo. Então, vamos colocar tenho esses valores aqui, eu vou montar a função trigonométrica. Portanto, aqui, fazendo a linha dos pontilhados, completando a linha dos pontilhados, nós obtemos uma função cosseno. Nós obtemos uma função cosseno desta forma. Então, ela vai começar em 1, vai decrescer até menos 1 e, novamente, vai começar a crescer até chegar em 2π. A partir de 2π, ela começa a fazer novamente os mesmos desenhos, a mesma função. Portanto, nós dizemos que esta função cosseno ela é periódica de 0 até 2π. Então, vamos dizer aqui que esta função cosseno ela é periódica de 0 até 2π. A partir de 2π, ela começa novamente o mesmo processo. E antes de 0, também ela sempre faz o mesmo desenho. E temos o domínio. Podemos dizer que o domínio é qualquer número real, ou seja, para qualquer valor que eu tenho em x, eu terei o valor de y. E a minha imagem, que é o valor de y, a minha imagem vai de 1 até menos 1. Então, fica no intervalo entre 1 e menos 1. Nunca passa de 1 e nunca passa de menos 1. E temos aqui, a partir do círculo trigonométrico, podemos saber que temos esta altura na função. Então,
Portanto, conforme temos os pontos no círculo trigonométrico, vamos formando o desenho do gráfico da função cosseno. Então, a função ela começa decrescente em 0, fica decrescente em -1, a partir de -1 ela começa novamente a ser crescente. E, portanto, aqui temos o primeiro quadrante, que é este pedaço que sobe, depois o segundo quadrante, que é este pedaço, o terceiro quadrante, que está aqui, e por último temos o quarto quadrante. Eu vos convido a assistir outros tutoriais e outros exemplos em matemática no site tarefsplus.com.